Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Professora Flávia fica muito feliz em poder ministrar esta aula para vocês. Amorzinhos, hoje estaremos falando sobre o sistema nervoso. Mas antes, vamos recapitular, vamos revisar que já aprendemos que os diferentes sistemas do nosso corpo trabalham todos de forma integrada para que possamos realizar as nossas diversas atividades. Mas qual será o sistema que está no controle de todos os outros? Você saberia me dizer? Qual o sistema que é responsável pela interação entre o nosso organismo e o ambiente que nos cerca? Qual é aquele sistema que é responsável pelo funcionamento de todo o nosso corpo? Se você falou que é o sistema nervoso, você está de parabéns. Isso mesmo, o sistema nervoso é aquele que é responsável por todos os outros sistemas, todos os órgãos trabalhar de maneira harmoniosa, de maneira integrada, de maneira organizada. Vamos entender um pouco mais sobre ele? O sistema nervoso, ele tem como a sua principal função coordenar todas as ações do nosso corpo, que o nosso corpo realiza. Como, por exemplo, o nosso corpo realiza a digestão graças ao sistema nervoso, que coordena isso. Também coordena a respiração, os nossos batimentos cardíacos e até mesmo o movimento do nosso corpo. Ele também é responsável por controlar tudo o que nós sentimos, como as sensações, os sentimentos. Ele controla os nossos pensamentos, a nossa imaginação e até mesmo a nossa memória. Mas para que ele dê conta de tudo isso, ele é dividido em dois. Ele é dividido em sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, e ele é dividido também em sistema nervoso periférico, que é constituído ou é formado pelos nossos nervos. Vamos entender um pouco mais sobre eles? Vamos lá, primeiramente, vamos entender sobre o sistema nervoso central, que é formado ou que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Vamos lá? O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o que cada um deles é responsável? O nosso cérebro, ele é responsável pelo controle dos movimentos do nosso corpo, das nossas emoções, da memória, da aprendizagem e da percepção. Meu Deus! Quanta coisa que o nosso cérebro é responsável, né? Olha, tanta função que ele tem. Já o nosso cerebelo, ele é responsável pela manutenção e do equilíbrio corporal. Quando você consegue ficar de pé, quando você consegue... Muitas vezes você está andando na rua, você trupica. Você ia cair, mas você consegue se equilibrar, evitando aquele tombo. É graças ao cerebelo, que mantém o equilíbrio do seu corpo. Ele é constituído também, o encéfalo, pelo tronco encefálico, que é responsável ou ele representa o centro vital do organismo, pois controla os movimentos involuntários, como as nossas respirações e os batimentos cardíacos. Temos também no sistema nervoso central a nossa medula espinhal. Mas pelo que ela é responsável será? A medula espinal, ela funciona como um cordão por onde passa todos os impulsos que saem do encéfalo em direção ao nosso corpo. Isso mesmo, é também em direção do nosso corpo para o encéfalo. Além disso, a medula espinal é responsável por elaborar respostas simples para certos estímulos. São conhecidos como ato reflexo.
Quando vai acontecer alguma coisa e você tem um reflexo rapidão e evita que acontece. É graças ao estímulo que passa pela nossa medula espinal. Combinado? Qualquer dúvida podem estar chamando a professora, hein? Então, entendendo toda esta função do sistema nervoso central, vamos então conhecer ele a partir de agora como o centro de controle do nosso corpo, pois ele comanda a maior parte das ações do nosso organismo. Vocês viram quanta responsabilidade dele? Através do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico e da medula espinal. Quantas coisas ele coordena dentro do nosso corpo? Sim, ele é o centro de controle, pois ele controla a maior parte das ações do nosso organismo. Amorzinhos, vamos conhecer agora um pouco mais sobre as células nervosas. Mas antes, vale lembrar que o sistema nervoso periférico do nosso corpo, ele é formado pelo que mesmo? Isso mesmo, ele é formado pelos nervos, que são responsáveis por conduzir as mensagens que chegam ao nosso sistema nervoso central e que também saem dele. Tanto ele traz o estímulo do ambiente, como ele leva a resposta a este estímulo. São graças aos nervos que estão espalhados por todo o nosso corpo e fazem a comunicação entre o encéfalo e a medula com o restante do corpo e com o ambiente em que você está. Vamos entender um pouco agora sobre as células nervosas? Vamos lá. As principais células do sistema nervoso, elas são conhecidas como os neurônios. Essas células são formadas pelo corpo celular, no qual estão o núcleo e outras estruturas, e as ramificações, como os dendritos, que recebem as mensagens, e os axônios, que as enviam. Nós já iremos falar um pouco mais sobre eles, combinado? Existem bilhões de células nervosas em todo o nosso corpo. Elas são especializadas em transmitir as informações. Professora, como assim transmitir as informações? Elas são as responsáveis por captar os estímulos que vêm de fora, levando a informação lá para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central irá dar a resposta e novamente essas células, estes nervos são responsáveis por dar a resposta ao nosso corpo, ou seja, o movimento que o nosso corpo irá fazer referente àquele estímulo, entenderam? Mas para que haja esta captação, para que haja tanto entendimento do sistema nervoso central, como para que ocorra a resposta ao estímulo, existe ou precisa haver uma comunicação entre os neurônios. Estamos vendo aí na tela agora, isso se chama o impulso nervoso. Quando ocorre esse impulso nervoso? Quando há a comunicação entre os neurônios. Esta comunicação, ela acontece através de reações químicas e elétricas muito rápidas, que acontecem dentro do nosso corpo, e assim conseguimos obter as respostas. Vamos lá? Entre um neurônio e o outro, existe uma região chamada sinapse. Nela, os neurônios se comunicam entre si por meio das reações químicas. Lembra lá da outra tela? Aquelas faíscas elétricas que apareceu? Sim, entre as reações químicas e elétricas muito rápidas, chamadas de impulsos nervosos. São elas as responsáveis, assim como os neurônios presentes no nervo, na medula espinal e no encéfalo, são elas as responsáveis por captar, interpretar e responder os estímulos que acontecem no ambiente. Mas como que acontece isso, será? Isso acontece graças aos órgãos do sentido. As informações do ambiente que chegam até o nosso cérebro são captadas pelos órgãos do sentido. Eles
São 5. Vocês se lembram quais eles são? Vamos lá? Eles são o tato, aquele que é responsável por sentir a textura, a consistência de alguma coisa. A audição, que ela é a percepção do som do ambiente. O olfato, que possibilita a percepção dos cheiros. A visão, que permite a percepção das imagens. E a gustação, que permite que possamos perceber o gosto dos alimentos. Então, são graças aos órgãos dos sentidos que essas informações são captadas, e quando há comunicação entre dois neurônios, ou seja, os nervos, essas informações são passadas para o sistema nervoso central, que logo irá dar uma resposta, um ato. Não é verdade, amorzinhos? Qualquer dúvida, precisando de ajuda, a professora está aqui disponível para estar ajudando vocês, combinado? Um super beijos nos seus corações e até mais!